porque mais cedo um internauta me lembrou aqui que o Mano Menezes precisa lembrar que o futebol é um Big Brother. E ninguém, talvez alguns, mas um dos mais adaptados ao futebol Big Brother é o Neymar, mas só quando agrada a ele. Então o Neymar teve no aniversário do Romário. Romário. E daí, do Romário. E aí os jornais da Europa, né, os jornais principalmente espanhóis, criticaram a forma física do Neymar. É tão legal ver uma pessoa equilibrada e serena. Vamos ver como ele reagiu às críticas à sua forma física? Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não. Chupa, hater. Ele levanta a camisa e mostra uma barriguinha. Mostrou uma barriguinha. Que papo é esse que não tá gordo? Tá gordo para atleta. Você não tá gordo para pessoas normais. Perto de mim, você tá uma sílfide. Mas para atleta, você tá gordo, sim, senhor. Júlio Gomes, disserte sobre esse momento budista de Neymar. Ele nos controla, né? Ele tem muito ódio no coração, né? Tem muito amor por muita gente, muito ódio no coração. Mas sabe que o que o Renato falou é muito importante, porque, óbvio, o Neymar nunca será mais gordo do que eu, por exemplo. Óbvio, ele é um atleta claro, de ponta. Claro, mas tem uma pessoa, eu não posso revelar o nome, nesse caso eu não posso mesmo, mas uma pessoa importante do futebol, envolvida com a seleção brasileira, que me disse assim, o Neymar joga há uns 6 anos acima do peso. Assim, para quem é do esporte, para quem sabe exatamente qual é o porte físico ideal do cara, e os números e tal, óbvio que ele não é gordo, né? Outro dia eu vi um gol aí, quando foi Volta Redonda, tava vendo os gols do Campeonato Carioca, tem Madureira e Volta Redonda, o cidadão que fez o terceiro gol do Madureira lá, tá maior que o Valtão, lembra do Valtão? O cara tava enorme, eu não sei o nome dele, mas não é isso, o Neymar nunca vai ser esse cara, acho que ele não tem nem a propensão a isso, mas ele joga acima do peso. O quanto isso tem a ver com as lesões todas que ele sofre em série na carreira há 5, 6, 7 anos, aí a gente precisaria de um estudo, um fisiologista, alguém imparcial, não alguém da equipe de trabalho do Neymar, e nem alguém que faça isso no olhômetro. Ou seja, utópico. Mas precisaríamos de alguém realmente imparcial para analisar físico e lesões. Para entender a relação peso-lesão do Neymar. Mas que ele joga acima do peso já faz um bom tempo, joga, gente. Gente, eu vou cometer uma inconfidência. Eu tenho um clube de livros, né? Um clube de leitura com umas amigas minhas. Eu já tive o prazer de receber num desses encontros que a gente faz todo mês a Mili para falar do livro dela. E na vez que ela foi, que foi muito legal falar sobre o livro dela, o ano que eu morri em Nova York, ela indicou o livro seguinte que a gente ia ler, e a gente leu, que é esse aqui, chama Na Casa dos Espelhos. Não tá, mas chama Na Casa dos Espelhos. Esse, ó, dá para ver aí? Na Casa dos Espelhos. Na sala dos espelhos. Isso, na sala dos espelhos. A Mili falou, não, acho que vocês deveriam ler, é um livro muito legal, quadrinhos que fala, na verdade, da relação das mulheres com a própria imagem. Ainda que seja um livro de uma feminista, da relação das mulheres com a própria imagem, o Neymar podia aproveitar que ele não está fazendo nada e ler. E eu vou terminar o programa de hoje indicando que ele leia esse livro para ele lidar com as redes sociais, porque não é só com o espelho aqui, com as redes sociais, com a projeção que você faz da sua própria imagem, como era antes, como é agora. Eu acho que vai ser bastante bom para a carreira dele, porque tá difícil, tá muito difícil mesmo. Tá mais difícil do que vai ser o jogo daqui a pouco. Para 27% das pessoas apenas, o Corinthians vai ganhar, só um minutinho, e para 73% vai ser o São Paulo que vai ganhar uma gestora de algo mais. Fala, Júlio. Quem é o Neymar do futebol africano, vocês sabem? Era coleguinha dele. No peso, na imagem, no joelho? Na imagem, talvez na marra. Era coleguinha dele, o Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain e do Marrocos. Pois bem, Marrocos, a primeira seleção africana a chegar na história da semifinal de uma Copa do Mundo, mais hypada da Copa Africana de Nações, acaba de ser eliminado pela África do Sul nas oitavas de final, com o Neymar, marroquino, perdendo um pênalti aos 43 do segundo tempo. Ia empatar o jogo, mas ele chutou para fora.
Perdeu, bateu, mas bateu. Mas ele bateu. Bateu. Não é verdade? Às vezes não dá tempo, às vezes você quer ser o último para sair na foto, para poder bater nervoso. É verdade, Quem bate, bateu. Isso vai ganhar, Mili. O Fluminense, o presidente do Fluminense resolveu, né, à distância, meio sem querer, falar também sobre o assunto, falar que é terminantemente contra gramado sintético. Eu sei que você escreveu sobre isso, você fala um pouquinho com a gente. Foi bem legal a entrevista, assim, eu gostei muito. Ele falou, olha, não vou entrar no mérito das contusões, porque eu não saberia falar disso, se contunde mais ou se não se contunde, mas eu vou falar o que os jogadores me falam, eles não gostam de jogar lá, né? A grama prende o pé, você perde o tempo de bola, né, a gente está vendo contusões, mas ele falou, não quero falar sobre isso, embora a gente esteja vendo contusões. E aí ele falou uma coisa que para mim, eu compartilho dessa visão. Ele falou, olha, eu tenho grama sintética porque é caro manter um gramado natural. Mas ele fala, se você não pode manter um gramado natural, talvez você não possa ter um time de futebol. Porque o gramado é parte intrínseca desse jogo. E você ter um bom gramado, um gramado de grama natural, é a parte básica desse jogo, né? Então, talvez você tenha que ter uma casa de shows, né? E aí a gente volta para o grande problema do Palmeiras, não é nem a grama sintética. É isso que o Renato abordou. É o estádio não ser do Palmeiras. O estádio é de uma empresa que faz shows. É isso. Então, você precisa entender. Eu volto sempre na história da SAF. Clube de futebol não é uma empresa. A gente achar que toda a sociedade precisa ser pensada com a lógica empresarial, hospitais, escolas, igrejas, tem uma revista nas bancas que se chama Você SA. Você impregnar todas as camadas das nossas vidas com essa lógica empresarial é uma perversidade, é uma crueldade, destrói não só a gente, como as nossas relações. Futebol não um clube não é uma empresa. Não é uma empresa. Tem que ser bem gerido, precisa ser bem administrado, precisa acontecer um monte de coisa. Não pode ficar endividado, mas isso não quer dizer que ele tem que ser administrado com a lógica de uma empresa, porque a lógica de uma empresa é matar o outro, eliminar o outro, é uma lógica violenta. Tudo isso para dizer, o estádio precisa ser do clube, ou não, ou ser compartilhado, como é o Maracanã, mas ele precisa existir para sediar jogos de futebol, e não acontece isso com o Palmeiras. Então o Palmeiras já vai ficar um tempo sem jogar no seu estádio, a gente não sabe quanto. E até hoje, o estádio do Palmeiras sediou mais shows de música do que jogos de futebol. Não faz nenhum sentido, gente, a gente achar que isso é o futuro, que isso é o certo, que isso é o mundo civilizado. Não é. É o mundo da barbárie. Mas, Mili, em relação ao Fluminense, só uma coisinha, Marília. O Mário fala como se ele jogasse num gramado maravilhoso. O Maracanã é um pasto. O Maracanã é um pasto. Sim, bom. Ele falou sobre isso. Não, ele falou que é isso, não é bom porque tem muitos jogos acontecendo e o gramado precisa respirar 15, 20 dias. Então aí ele justificou por que o Vasco não tem jogado lá, por que o Flamengo e o Fluminense tentam argumentar que é ruim. Então ele fala, a grama natural, ela precisa de um cuidado, ela é um pouco mais cara, mas ela é o tapete do futebol, é onde o futebol acontece. Até fizeram uma pergunta, porque eu lembro disso, Renata, assim, quando eu estava crescendo, eu era pequena, tinha rodada dupla no Maracanã. Eu via, Sim. Ia para Botafogo, não é? E quando não tinha rodada dupla, tinha jogo de júnior, que chamava de juvenil. Isso. Tinha sempre um jogo antes. Aspirantes. É isso. Então você precisa ter um cuidado com essa grama. Sim, ela precisa descansar, e talvez você precise de grama sintética onde neva, né? Aí você tem alguma... Mas no Brasil, um país tropical, gente, a grama cresce, um cuidado com a grama. Então, a gente precisa falar sobre isso, falar mais sobre isso, sabe? Mas colocam a grama sintética como se ela fosse assim, está aqui a solução que o mundo civilizado oferece. A empresa tem nome inglês, nem é empresa de grama, ela é contratada por uma outra empresa que também tem nome inglês. Então, gente, essa bagunça aí precisaria de 10 horas de programa para eu conseguir pôr para fora toda a minha raiva. Ou então... Mas, Mili... Não, você pode... Comenta, Júlio, comenta, porque eu vou chamar outro assunto. Não, só uma coisa. Eu compactuo da frustração da Mili, mas o futebol já é de empresas.
Não adianta a gente querer dar murro em ponta Adianta faca, sim, porque Júlio. isso... Não, Mili, pode adiantar a gente falar sobre, mas a gente não vai mudar o que já é, né? O futebol é um negócio já há bastante tempo, não é agora, né? Já há bastante tempo. E vamos lembrar que o estádio do Palmeiras foi muito responsável, e é por isso que eu tenho opiniões bastante divididas, assim, eu tenho dúvidas em relação a encontrar vilões e mocinhos nessa história Palmeiras W Torre, porque o estádio foi fundamental na recuperação do Palmeiras. Fundamental. O Palmeiras estava na segunda divisão, caindo de novo, pela terceira vez. Então, entre os vários fatores, Paulo Nobre, que foi uma espécie de mecenas, etc., está um estádio de primeiro mundo, numa época em que foram construídos estádios no Brasil por causa da Copa do Mundo. O do Palmeiras tinha um modelo diferente de outros e que muito bem serviu ao Palmeiras, até porque a torcida do Palmeiras, ou pelo menos um grupo grande de alguns milhares, sei lá, 80, 90 mil palmeirenses, compraram a ideia de pagar caro, pagar o ingresso mais caro do Brasil. Isso fez com que o Palmeiras se levantasse financeiramente e saísse da segunda divisão para tricampeão de Libertadores, mais tantos campeonatos brasileiros, etc. e tal. Então, o negócio do estádio pode ser ruim hoje. E aí a Leila não pôde abrir dados do contrato. Mas fizeram um contrato de 30 anos, em que nos primeiros 10 o estádio serviu muito para o Palmeiras. Muito para o Palmeiras. Teve muito show no Allianz, etc. e tal, como sempre teve no Morumbi. Entendeu? Então, tem show, dá para conviver com futebol e show, dá para conviver, dá para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com isso. E o estádio serviu muito para o Palmeiras. Agora, chegou-se à conclusão que agora não serve mais. Os números do futebol cresceram muito, e crescem, e não fizeram essa conta lá atrás, e hoje o negócio é muito melhor para a W Torre do que para o Palmeiras. Senta e renegocia, não sei, mas não dá para dizer foi sempre ruim, porque não foi. O Palmeiras estava no maior fundo do poço da sua história 10 anos atrás, e o estádio foi fundamental para levantar. O estádio foi, o Paulo Nobre foi, a Crefisa foi, o patrocínio do jeito que ele foi superestimado durante alguns anos e hoje já não está defasado, mas também foi, mas é um fato que o final do ano passado, o modelo da gestão do estádio, rapidamente, ele tem várias exceções que comprovam a regra. O fato de ser um bom contrato não foi pensado que é na maior cidade da América Latina, que virou o principal ponto de shows da América Latina, que antes não era ali. Antes era Maracanã e Morumbi. Virou o Allianz Parque. Às vezes não vai para o Rio, não vai para outras cidades e fica uma semana no Allianz Parque um show. Isso posto, e a gente teve uma coisa chamada pandemia. E a gente vive o surto pós-pandemia. Havia muitos shows que aconteceram sequencialmente no Allianz Parque. Depois de 2022, quando a gente ainda estava usando máscara, em 2022 estávamos usando máscara, os que estavam respeitando a lei, até o meio do ano. Foram aprisionados, né? Foram reservados para depois, foram remarcados para depois. Então está acontecendo agora muito mais shows dos que foram remarcados e dessa explosão que acontece no turismo, que acontece em outros setores do entretenimento. E, além disso tudo, a gente tem um calendário de futebol que é engordado. Em 2014, quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. O Palmeiras disputou, foi campeão da Copa do Brasil e disputou a Série B no outro ano. E disputou a Libertadores. Quer dizer, a gente mudou o calendário, tem mais jogo, tem mais show, e São Paulo, que é a cidade que mais recebe show na América do Sul, virou o Allianz Parque quase que a sede oficial dos shows. Vamos mudar completamente de assunto, porque vai ter novidade amanhã. Peraí. Só um minuto, porque eu não quero deixar passar. O Júlio falou assim, a gente pode falar, mas a gente não vai mudar nada. Eu acho perigoso eu não contrapor isso, porque assim, gente, a gente só fala porque a gente pode sim mudar. Então eu queria só dar uma frase da Úrsula Le Guin, uma autora que eu amo. Ela disse o seguinte há 50 anos: vivemos no capitalismo, seu poder parece inescapável, assim também parecia o divino poder dos reis. Qualquer poder humano pode ser resistido e mudado por seres humanos. Só porque senão a gente fica, então não adianta fazer, o mundo vai acabar mesmo. E não é assim, a gente precisa continuar falando que sim, a gente consegue mudar as coisas. Concordo. Vamos lá, vamos mudar de assunto, porque acho que tem dois querendo mudar as coisas
No Flamengo, Renato.